Olá, aluna Elijordana, olá, aluna Elijordana. Vamos estar começando aqui a falar agora do tema provas. A gente encerrou aí o tema competências e vai passar a tratar das provas. A gente vai começar aqui com teoria geral. Essa e as próximas aulas vão ser temas gerais acerca da prova, porque vocês têm que lembrar que lá na parte de provas, quando você pega o Código de Processo Penal, do artigo 155 ao artigo 157, isso mesmo, 3 artigos, eu tenho a parte, tratando ali da parte geral das provas. As provas em espécie mesmo, as provas que são detalhadas aí, cada uma, estão lá no artigo 158 a 250, mais ou menos. Então, a gente vai tratar primeiro de aspectos gerais, que são aplicados para todo tipo de prova, e depois a gente vai começar a falar de cada tipo de prova específico, ok? Primeiramente, o que vocês têm que saber? Acepções da palavra prova. Antes de tudo, eu quero que vocês lembrem que toda vez que vocês verem o termo prova, vocês têm que lembrar que prova ela é formada aí sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eu não posso falar na existência de prova se eu não tiver essa prova aí sendo formada através do contraditório e da ampla defesa, possibilitando às partes esse contraditório e essa ampla defesa, ok? Mas, primeiramente, classificação doutrinária e o que seria prova como atividade probatória. Identifica-se o conceito de prova com a produção dos meios e atos praticados no processo, visando o convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma alegação sobre um fato. Ou seja, a prova aí como atividade probatória significa aí a prova que vai influir aí no convencimento do juiz acerca de um fato ser verdadeiro ou não. E a prova como resultado? Prova como resultado caracteriza-se pela formação da convicção do órgão julgador no processo quanto à existência ou não de determinada situação fática. A prova que, como resultado, tem ali um conjunto de provas para a formação do convencimento do juiz, e essa prova aí, como resultado, ela vai influir para o convencimento do juiz acerca da existência ou não do fato criminoso. Lembra lá em absolvição sumária que, diante ali da inexistência do fato, o juiz pode absolver o acusado? Aqui, nas provas como resultado, o juiz ele vai averiguar a existência ou não do fato praticado pelo agente, supostamente praticado pelo agente, no caso. E a prova como meio são os instrumentos idôneos à formação da convicção do órgão julgador. Seria ali as testemunhas, os documentos, são os instrumentos utilizados para a formação da convicção do órgão julgador. Isso aí não é tão relevante assim, uma classificação mais doutrinária. Tudo que for muito importante aqui, que cai em prova, eu vou estar frisando para vocês, tá? Isso aqui agora é importante, distinção entre provas e elementos informativos. Lembra lá no inquérito policial, que no inquérito policial eu não tenho a formação de prova, eu tenho a formação de elementos de informação. E por que eu falo que no inquérito policial eu tenho elementos de informação e não provas? Esses elementos de informação também vão convencer alguém de alguma coisa. Geralmente vai convencer ali o delegado acerca de uma autoria do crime, acerca da materialidade, da existência do crime. Só que no inquérito policial eu tenho o quê? Ausência de contraditório, ausência de ampla defesa. O inquérito policial ele é inquisitório. Então, no inquérito policial, eu tenho aí essa ausência de contraditório. Alguns apresentam aí que, na verdade, trata-se de um contraditório postergado ou diferido. Mas vocês têm que lembrar, o que é importante aqui vocês lembrarem, é que no inquérito policial tem elementos de informação. São elementos de informação porque não foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agora, as provas, elas necessariamente
são formadas pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Elas são formadas na fase processual, diante ali do juiz, diante das partes. Então, é importante distinguir esses elementos informativos que estão no inquérito policial da prova, que é formada ali na ação penal, durante a persecução do processo ali criminal. Mas tem uma coisa importante. Elemento informativo, a gente tem que lembrar também que o juiz ele não pode se basear exclusivamente nos elementos de informação contidos ali no inquérito policial, mas ressalvadas aí as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, é possível o juiz utilizar esses elementos de informação como meio aí de verificar algum fato, certo? Então, vamos ver aqui, a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos em regra no curso do processo judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, toda vez que falar em prova, vocês necessariamente vão lembrar de contraditório, que é uma bolinha, e ampla defesa. A prova necessariamente ela é produzida na fase processual. Já quando vocês lembrarem de elementos de informação, vocês têm que lembrar que eu tenho a ausência desse contraditório e dessa ampla defesa. Eu não tenho os elementos de informação, eles são produzidos na fase do inquérito policial, sem estar aí sobre o manto do contraditório e da ampla defesa. O que pode acontecer é esses mesmos elementos aqui de informação produzidos no inquérito policial serem refeitos ali na presença do juiz. Por exemplo, vamos supor que o acusado ali, o indiciado no caso, deu uma confissão ali para o delegado. O juiz, aqui na fase processual, ele pode pegar essa confissão e usar ali como elemento de prova? Não, porque ele considera-se a confissão no inquérito policial um elemento de informação. Para essa confissão ser usada ali durante a fase processual, para ser usada ali como elemento de convicção para o juiz, o que tem que acontecer? Essa prova ela tem que ser refeita ali diante do juiz, diante das partes. A pessoa ela vai prestar novamente essa confissão ali em juízo. Conseguiram entender a diferença? Os elementos de informação, por sua vez, são aqueles escolhidos na fase investigatória, sem a necessária participação dialética das partes. Provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Isso aqui é muito... às vezes, a questão de prova nem vai te cobrar o que é uma prova cautelar, o que é uma prova não repetível, o que é uma prova antecipada. Mas eles vão querer saber ali que essas espécies aqui de prova cautelar, não repetível e antecipada, tem que decorar o nome dessas três. O juiz pode fazer essas provas durante a fase aí do inquérito policial. O juiz pode determinar essa produção dessas provas aí na fase do inquérito policial, para fins aí de usá-las posteriormente. Elas vão estar sujeitas ao contraditório diferido, postergado, ou seja, vão estar sujeitas ao contraditório no futuro, na fase processual, mas elas podem ser realizadas e podem ser utilizadas no processo judicial, mesmo que ainda produzidas na fase de inquérito policial. Elas podem ser produzidas em qualquer fase, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Mas, sendo produzidas na fase pré-processual, elas podem ser também utilizadas durante o juízo. Mas o que são essas provas aí? As provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova, em razão do decurso do tempo
em relação às quais o contraditório será diferido. O que significa isso? Será feito posteriormente, em juízo. O investigado só terá conhecimento de sua realização após a conclusão das diligências. Depende de autorização judicial, isso é importante. As provas cautelares dependem de autorização judicial para serem realizadas. Exemplo, a interceptação telefônica. A interceptação telefônica é uma forma aí de prova cautelar e depende de autorização do juiz para ser realizada. No momento ali em que ela está sendo produzida, a parte não tem ciência disso, até porque se ela soubesse, iria interferir ali na investigação. Ela só vai saber dessa interceptação posteriormente. E posteriormente ela vai poder contradizer as informações que foram ali obtidas. Vai estar sujeita a um contraditório diferido. E o que são as provas não repetíveis? É aquela em que, uma vez produzida, não tem como novamente ser coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória. Exemplo, exame pericial em crimes de lesão corporal. Vamos supor aí que a pessoa sofreu uma lesão corporal e fizeram ali a perícia imediatamente. Posteriormente, essa lesão ali, muito provavelmente, ela vai sumir. Então, não teria como eu fazer essa prova novamente depois de ter desaparecido aí essa lesão que estava na pessoa. Não tem como eu produzir novamente aquela prova. Então, nesse caso aí, ela pode ser usada aí para fins de convencimento do juiz durante a fase processual, lembrando que está sempre sujeito ao contraditório diferido. Mas estou falando de prova não repetível, o exemplo mais comum dado aí na doutrina é esse dos exames periciais em casos aí que envolvem lesão corporal, em que não é possível refazer essa prova posteriormente, diante do desaparecimento dos vestígios. E as provas antecipadas são aquelas produzidas com a observância do contraditório perante a autoridade judicial. Ah, mais uma coisa, deixa eu só voltar. Essa prova aqui não repetível, ela não tem necessariamente que ser autorizada pelo juiz, não, tá? Provas antecipadas são aquelas produzidas com a observância do contraditório perante a autoridade judicial em momento processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Já neste caso aqui das provas antecipadas, eu preciso da autorização judicial, tanto na prova cautelar quanto na prova antecipada, eu preciso dessa autorização judicial. Ou seja, a prova antecipada é aquela que deveria ter sido feita ali na frente e foi antecipada. Ela está sendo feita em momento distinto do qual ela deveria ter sido feita. Exemplo, artigo 225 do Código de Processo Penal. É o caso ali das testemunhas, que estão, por exemplo, com idade muito avançada, que provavelmente, à época ali do julgamento, não estariam vivas mais para prestar o depoimento, alguma pessoa ali que está com risco de morte, essa testemunha está com risco de morte. Faz esse testemunho antecipado dessa pessoa que está ali com idade avançada ou está com risco de morte, ou seja, faz essa prova, pode ser até mesmo na fase de inquérito policial, e posteriormente ela vai ser usada em juízo, porque pode ser que aquela pessoa, na época do julgamento, não esteja mais ali para prestar o seu testemunho. Então, tem uma antecipação da prova. Quem são os destinatários da prova? Destinatário da prova são todos aqueles que devem formar sua convicção. De modo geral, tem-se o destinatário o órgão jurisdicional, o juiz ou tribunal, sobre o qual recai a competência para o processo e julgamento do delito. Mas vocês têm que lembrar uma coisa, o juiz, ele é o destinatário imediato, pode ser que te cobrem isso.
O juiz é o destinatário imediato da prova. Por quê? A prova vai servir para influenciar o juiz na decisão dele. Na sentença ali, o juiz vai fazer o quê? Ele vai condenar alguém. Para ele condenar alguém, ele precisa de provas. Lembrando que prova é sempre aquilo que é feito no crivo do contraditório e da ampla defesa. Eu não posso falar em existência de prova, ressalvada ali as provas antecipadas, as cautelares e as não repetíveis, sem elas terem sido praticadas sobre o manto aí do contraditório da ampla defesa. Ressalvado ainda um detalhe, na prova antecipada eu tenho esse contraditório sendo produzido sim, certo? Atenção a esse detalhe. E o Ministério Público, o MP, ele é o destinatário imediato da prova. Mas a doutrina ainda entende que o Ministério Público, ele não é exatamente um destinatário da prova, mas um destinatário dos elementos de informação. Porque quem recebe o inquérito policial para ofertar a denúncia é o Ministério Público. Ou seja, ele está recebendo um inquérito policial que contém elementos de informação e não prova. Mas pode ser que caia essa definição de juiz, ele ser o autor aí imediato, o destinatário imediato das provas, e o Ministério Público o destinatário imediato das provas. Mas lembrem-se que o Ministério Público, em regra, ele recebe o inquérito policial para oferecimento da denúncia, nos casos aí dos crimes de ação penal pública. Elemento de prova e resultado da prova. Elemento de prova é representado por aquilo que, introduzido no processo, pode ser utilizado pelo juiz como fundamento da atividade julgadora. Exemplo, a declaração da testemunha. A declaração da testemunha é um elemento de prova. Ela pode ser usada ali pelo juiz. Ali no final, quando ele vai dar a sua sentença, ele vai utilizar esse testemunho aí como um elemento de convicção para a sua formação aí, para a sua opinião final. E o resultado de prova é a conclusão que se extrai da análise dos elementos de prova constantes do processo, ou seja, o juiz ele vai analisar as provas como um todo e vai proferir ali a sua sentença. Ele vai analisar cada elemento de prova e vai proferir a sua sentença ao final do processo, condenando ou absolvendo o acusado. Qual que é a finalidade da prova? A finalidade da prova é a formação da convicção do órgão julgador, ou seja, do juiz. A prova ela serve para o juiz ter ali elementos de convicção e detalhe, esses elementos de convicção têm que ser fortes aí, tem que estar bem presentes para o juiz condenar alguém. Se faltou ali alguma prova, o juiz acha que aquele conjunto probatório ali não é suficiente, ele vai aplicar aí o princípio do indúbio pro réu e vai absolver o acusado. As provas são importantíssimas no processo por causa disso, porque elas vão influir na decisão do juiz. Objetiva-se a reconstrução dos fatos investigados na fase extraprocessual, ou seja, tudo que foi produzido ali na fase de inquérito policial, aqueles elementos informativos, vão ser, boa parte deles, refeitos na fase judicial, a exemplo da confissão e dos testemunhos das pessoas envolvidas no crime, buscando a maior coincidência possível com os fatos ocorridos. Por que buscando a maior coincidência possível? Porque nem sempre, praticamente nunca, a pessoa vai conseguir ali reconstituir de fato o que aconteceu, ou tem uma proximidade dos fatos ocorridos. Quem são os sujeitos da prova? A gente falou dos destinatários, e quem são os sujeitos? Sujeitos das provas são as pessoas ou coisas de quem ou de onde deriva a prova, podendo ser pessoal ou real. A prova pessoal consiste na afirmação de conhecimento ou não da certificação de um fato do processo, ou seja, o testemunho. A prova pessoal geralmente é aquela dada por pessoas, geralmente dada aí pela testemunha ou pelo acusado aí numa confissão. Ela vai atestar um fato, conhecimento de um fato. Eu vi fulano atirando em cicrano. Ele viu, ele presenciou, ele está constatando, ele está falando um fato.
E a prova real equivale à atestação, que advém da própria coisa constitutiva da prova. Exemplo, o projétil balístico da arma. Fulano atirou em Cicrano. A bala que estava alojada ali em Cicrano pertence à arma de fulano que atirou nele. Eu estou fazendo uma atestação na própria coisa constitutiva da prova. Então, neste caso, eu tenho uma prova real. Forma da prova. A prova ela pode ser documental, como o próprio nome já diz, ela pauta-se aí num documento que é escrito, e ele traz em si aí a declaração da existência ou não de um fato. E ela pode ser material, que resulta da verificação existencial de determinado fato. Por exemplo, a prova pericial. A prova pericial feita lá nos crimes de lesão corporal. Temos a prova testemunhal, que é a prova aí que consiste na manifestação pessoal e oral da parte. A parte ela vai manifestar oralmente aquilo que ela presenciou. Fonte de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova. Fonte de prova são aquelas pessoas das quais se consegue extrair a prova. A fonte de prova pessoal são as pessoas das quais se consegue extrair a prova. Exemplo, o ofendido, o perito. Ou seja, o ofendido, o perito, qualquer testemunha ali que presenciou o fato, ou no caso do perito aí que fez a perícia, eu consigo ali extrair uma prova daquelas pessoas, um testemunho de que viu alguma coisa, de que presenciou ali alguma coisa, eu tenho uma fonte de prova pessoal. Fonte de prova real são as coisas das quais se consegue a prova. Exemplo, os documentos. Percebam que é tudo muito semelhante aqui nessa classificação das formas e das fontes de prova, mas são coisas distintas, ok? Meios de prova são os instrumentos através dos quais as fontes de prova são introduzidas no processo. Por exemplo, o livro contábil é a fonte de prova, ele é a coisa da qual eu vou extrair a prova, o livro contábil, por exemplo. Enquanto a perícia contábil é o meio de prova, é um instrumento aí que eu vou utilizar para conseguir a prova, seria a perícia. O livro seria a coisa da qual eu vou extrair a prova, é a fonte de prova, e a perícia que recai ali sobre esse livro seria o meio de prova. E o que seriam os meios de obtenção ou investigação da prova? Esse aqui ele é importante, não confundir meio de prova com meio de obtenção de prova. Meio de prova é aquele instrumento que eu vou utilizar ali para captar ali a prova. E o meio de obtenção refere-se a certos procedimentos, em regra extraprocessuais, regulados por lei, com o objetivo de conseguir provas materiais e que podem ser realizados por outros funcionários que não o juiz. Exemplo, a busca pessoal ou domiciliar. Sempre que você lembrar aí de meios de obtenção de prova, você tem que lembrar que são regulados por lei esses procedimentos. A perícia, por exemplo, fala-se lá que tem que fazer a perícia, é o meio de prova, mas não está regulando um procedimento ali. Agora, quando eu falo de uma busca pessoal domiciliar, trata-se de um procedimento que é previsto por lei e tem como objetivo conseguir provas materiais. Eu tenho uma busca e apreensão ali que vai, por exemplo, atrás de uma faca que matou ali a pessoa, essa faca ainda não foi descoberta, suspeita-se de uma pessoa ali e vai fazer uma busca e apreensão na casa dessa pessoa com o objetivo aí de conseguir essa faca. Eu tenho uma busca e apreensão aí atrás de provas materiais e podem ser realizadas por outros funcionários. Que funcionários são esses? São, em regra, os agentes policiais, que não o juiz, certo? Não confundir meio de prova com meio de obtenção ou investigação de prova. Outra
palavrinha-chave aí, outro termo-chave que vai ajudar a detectar esse meio de obtenção de prova é essa questão aí da busca de provas materiais, palpáveis, concretas, certo? Meio de obtenção de prova ordinário são aqueles previstos não só para investigação de delitos graves, mas também para infrações de menor gravidade. É exemplo aí da busca e apreensão. Ela é prevista tanto para delitos graves quanto para delitos de menor gravidade. Eu não tenho essa distinção. E o meio de obtenção de prova extraordinário são as ferramentas sigilosas postas à disposição da polícia, dos órgãos de inteligência e do Ministério Público para a apuração e a persecução de crimes graves, ou seja, meios extraordinários de obtenção de prova, são aqueles procedimentos previstos exclusivamente ali para crimes graves. Exemplo, interceptação telefônica. Outro exemplo, a ação controlada. No caso aí dos crimes lá de organização criminosa, eu tenho a ação controlada para tentar aí descobrir quem é que é o chefão aí dessa organização criminosa. Então, eu falei de meio de obtenção de prova, procedimento previsto em lei, para exclusivamente aí, crimes graves, eu tenho meio de obtenção de prova extraordinário. Observação: irregularidade quanto ao meio de prova acarreta sua nulidade. Quanto à sua obtenção, a sua irregularidade ocasionará o reconhecimento da inadmissibilidade da prova no processo. Se eu tenho uma irregularidade quanto ao meio de prova, eu tenho uma nulidade. Se eu tenho uma irregularidade quanto à obtenção dessa prova, essa prova foi obtida ali de meios ilícitos. Em regra, não se admite as provas ilícitas no processo penal brasileiro. Então, se eu tenho um erro aí, se eu tenho algum vício, alguma irregularidade com relação à obtenção da prova, eu tenho aí a inadmissibilidade dela no processo, ou se ela já estiver no processo, o seu desentranhamento. Ou seja, eu vou tirar aquela prova de lá. Vamos resolver agora algumas questões de fixação. Questão 1. Acerca da prova no processo penal, assinale a alternativa correta. Na análise da prova, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida, podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial. Não, ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos aí durante a fase do inquérito policial. Está errada. B. Na análise de prova, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório inquisitorial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. No julgamento do processo, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não inquisitorial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. A assertiva está correta. No processo brasileiro, dado o princípio da fundamentação, o juiz não pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova, está errada. E a prova da alegação incumbe a parte que a fizer, não cabendo ao juiz de ofício determinar a realização de prova suplementar, também está errado. A gente vai ver que em determinadas situações o juiz ele pode sim determinar a prova de ofício. 2. Não é considerado meio extraordinário de obtenção de provas ou técnica especial de investigação. A. Interceptação telefônica. É sim. B. Infiltração de agentes. Sim. Busca e apreensão. O que a gente viu? Que a busca e apreensão ela serve tanto para delitos mais graves quanto para delitos menos graves. E colaboração premiada, sim, também faz parte aí de crimes mais graves.
A respeito da prova, é correto afirmar: não se admite a produção de provas não disciplinadas em lei, sob violação do princípio da taxatividade. B. A produção da chamada prova emprestada deve obedecer ao procedimento previsto no Código de Processo Penal sob pena de adicional aproveitamento. C. Fonte de prova é um instrumento por meio de qual se introduzem no processo os elementos probatórios. D. Meio de prova é tudo que é idôneo a fornecer o resultado apreciável para o juiz da decisão. E. Elemento de prova é o dado bruto que se extrai da fonte da prova ainda não valorado pelo juiz. Está correto. O elemento da prova é aquilo que vai influenciar aí na convicção do juiz. É aquele que vai se extrair do meio de prova para a convicção do juiz acerca da existência ou não de um fato, ou da veracidade ou não de um fato. Pessoal, a gente vai encerrar a aula por aqui. A gente continua na próxima aula. Até mais!